Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. Estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Mais uma oportunidade o Senhor nos dá. Sempre vejo dessa maneira, de podermos ouvir a sua palavra, poder ser transformados por ela. Hoje daremos continuidade à série Peregrinos. Vamos começar a caminhar aqui para a segunda carta de Pedro, uma carta mais curta, mas também poderosíssima em Deus. Amém? Vamos orar, convido a igreja a curvar sua cabeça, em reverência ao Senhor. Pai, te damos graças. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos mais uma vez ouvir a Tua palavra. Neste momento, pedimos, Pai, que todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que aflige o nosso coração, toda ansiedade que possa haver, Senhor, que o Senhor possa retirar em nome de Jesus. Que este momento, o foco, o nosso coração, a nossa mente estejam voltadas à Tua palavra, porque quando a Tua palavra é exposta, o Senhor fala. Portanto, que Teu Espírito trabalhe em nós, Pai. Sejamos transformados na medida do conhecimento que adquirimos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Maravilha, meus irmãos. Hoje vamos expor aqui primeiro capítulo da carta de 2 Pedro. Eu intitulei esta pregação como "O que você conhece determina como você vive". Então, nós somos moldados pelo conhecimento que nós temos. Isso não acontece só no contexto cristão, bíblico, mas também para pessoas ímpias, pessoas que vivem o cotidiano do dia natural. As pessoas, aquilo que conhecem molda a forma com que as pessoas vivem. Okay? Então, só para contextualizarmos aqui, para os irmãos também que não estiveram conosco na primeira carta, também está disponível todas as mensagens nas plataformas digitais. Eu fechei a primeira carta, capítulo 5, já dando uma introdução daquilo que Pedro estava falando sobre presbíteros, pastores e possíveis enganos que poderiam haver dentro das igrejas. Já estava havendo no contexto dele, né? Ou seja, líderes estavam se aproveitando da fragilidade do povo, que estava passando por intensa perseguição, para agora adentrar dentro da igreja e começar a enganar as pessoas com falsas doutrinas, falsos ensinos. Então, a primeira carta ela foi escrita no sentido de ajudar os cristãos que estavam a sofrer perseguição intensa, o que chamam na teologia de teologia do sofrimento. Então, uma carta marcada pelo sofrimento e como que as pessoas poderiam viver diante do sofrimento e, mesmo assim, ter uma perspectiva correta a respeito de Deus e a respeito daquilo que Ele faz. Então, trabalhamos muitas coisas. Agora, na segunda carta, Pedro ele vai trabalhar sempre no intuito do conhecimento. Ele vem para desmascarar os falsos mestres que estavam já estavam infiltrados dentro da igreja. Vemos que não é um contexto tão anormal dos nossos dias, também acontece. E aí, no capítulo 5, interessante, não sei se os irmãos lembram, mas poderão ler também o capítulo 5, os irmãos vão ver que Pedro fala sobre o leão que ruge pelo lado de fora. Quem lembra disso? Nós falamos aqui sobre o aprisco, né? E o leão que ruge pelo lado de fora. Agora, Pedro, de uma forma ainda mais intensa, ele vai falar já do lobo que está do lado de dentro. Lembra aos irmãos que o aprisco ele tinha muros muito baixos, então havia possibilidade, sim, dos animais selvagens entrarem dentro do aprisco e devorarem as ovelhas. Portanto, Pedro ele vem preocupadíssimo aqui com a situação interna da igreja, falar sobre o que estava acontecendo ali. Então, olha que interessante, essas duas cartas elas foram escritas mais ou menos entre 2 a 5 anos, uma muito perto da outra. Foi ainda dentro desse contexto de perseguição. O que dizem é que Pedro ele estava já preso em Roma, ele já estava ali como quem estava esperando a morte que já viria muito em breve, né? A tradição diz que ele foi martirizado, ele foi morto de cabeça para baixo, porque disse que não era digno de morrer como o Senhor Jesus Cristo. Isso é importante aqui, por quê? Porque mostra uma progressão pastoral. O que é que nós precisamos entender aqui? Que primeiro, ele prepara a comunidade, a igreja, para resistir à pressão de fora. Então, ele trabalha isso bem firme na primeira carta, trazendo o retrato, inclusive, do leão que ruge, né? Depois, ela alerta sobre a corrupção de dentro, ou seja, o lobo já pulou o muro. E o que esses falsos profetas, falsos mestres, esses falsos líderes, eles ensinavam?
ou eles estavam tentando propagar no meio da igreja? Primeiro, eles negavam o juízo vindouro. Eles acreditavam, e os irmãos já vão entender por que eles acreditavam que não haveria um juízo tão severo para as pessoas, e alguns até diziam que nem haveria juízo da parte de Deus para ímpios ou para pessoas que não crescem em Cristo. Depois, eles, por acreditarem nisso, eles firmavam a sua teoria no fato de que também diziam que não haveria um retorno de Jesus, até porque todas as pessoas, né, os apóstolos, a esperança deles estava no retorno de Jesus. Eles achavam que viria logo a seguir, né? Porque Jesus antes de subir aos céus, ele falou que em breve estaria com eles. Esse breve está até hoje, e estamos aí na mesma esperança. Então, eles apoiavam-se nesse contexto para dizer, não, vocês estão completamente malucos, Jesus não vai voltar coisíssima nenhuma. Então, as duas coisas juntas, tanto a intensa perseguição como agora o ensinamento de Paulo de como preservarmos a nossa fé mesmo nesses contextos caóticos e ambientes de líderes manipuladores, formam basicamente um manual completo para o cristão de sobrevivência cristã. Como nós sobrevivemos no meio do caos, tanto lá fora, né? Às vezes a gente pensa, caramba, já é tão difícil lá fora, entrar dentro de uma igreja e pegar o pessoal que quer me enganar, roubar e etc., não tem esperança para o mundo. Mas se nós lermos a Bíblia, irmão, nós vamos ter muitas ferramentas para saber viver aqui. Então, qual que foi o grande tema aqui dessa mudança? Irmãos, o que nós precisamos entender é que a perseguição ela não acalmou completamente, ok? Pedro ele muda o contexto, ele está falando sobre perseguição e depois muda para um contexto de manipulação e engano, mas a perseguição com as pessoas não deixou de existir. Acalmou em certo sentido, mas ainda... Por quê? Porque o cristianismo passou a ser mais bem tolerado em Roma, mas não acabou por completo, ok? Isso é para mostrar para todos nós que por muito que nós tenhamos dificuldades, às vezes, dentro das igrejas e etc., lá fora o bicho continua pegando, os problemas vão continuar vindo, as dificuldades vão continuar vindo, porque nós estamos, como até a Tati falou em certa pregação, nós estamos em guerra, irmãos. E essa guerra é até que ele volte. Então, de vez em quando o Senhor nos agracia com momentos de paz, tranquilidade, mas é para você se preparar, porque em breve vai vir uma batalha. Então, este é o nosso pensamento. Se nós tivermos esse pensamento bem firmado, nós vamos conseguir viver uma vida cristã coerente. Amém? Então, qual era o padrão bíblico aqui que se repete até os dias de hoje? Que Pedro ele vem trazer para nós. Que quando a pressão externa, as dificuldades da vida, e no contexto deles, a perseguição, diminui, qual é a tendência? As pessoas relaxam a vigilância. É natural, ser humano. Pode ter certeza. Quando você deixa de passar por determinada situação na vida, você relaxa. E aí é que vem as situações, que é uma pressão ainda maior em outros aspectos, porque Satanás ele não dorme, né? Ele está sempre ao derredor. Inclusive, nós ouvimos semana passada aqui o que acontece quando nós não somos vigilantes em relação até aos nossos filhos, né? As pessoas estão aí, a maldade está sempre circundando a nossa volta, irmãos. E se nós não estivermos sempre atentos a todos os fatos, a tudo que pode estar acontecendo, discernindo os lugares e ambientes e até mesmo numa visão espiritual o que está acontecendo no nosso meio, nós certamente seremos afligidos. Então, geralmente o que é urgente torna-se rotineiro. E aí nós damos aquela acalmada, e é exatamente nesses ambientes em que os falsos mestres mais se penetram, quando a igreja deixa de vigiar. Quando nós deixamos de ler as Escrituras, quando nós deixamos de ter vida em comunhão, quando nós deixamos de entender o que Deus realmente deseja, é nesses momentos que a manipulação vem e leva... Aí às vezes a gente não entende como é que tantas pessoas podem ser enganadas, irmãos. É exatamente nesse momento. É este momento em que esses líderes, eles aparecem. Inclusive, as falsas lideranças, até Pedro vai falar aqui, a palavra que aparece ali no capítulo 2, verso 1, depois os irmãos podem ler, é como esses falsos líderes estão à espera de entradas escondidas como um ladrão que vê a porta entreaberta. Então é exatamente nesses momentos em que os falsos líderes ou os manipuladores eles aparecem. Há um contexto muito interessante que eu ouvi recentemente, para os irmãos terem ainda mais noção do que é isso, né?
Há uma onda muito grande de imigração em Portugal, né? Todos nós sabemos disso, e muitos deles são muçulmanos. E o que acontece com esses muçulmanos? Muitos deles que chegam em Portugal, em outros países da Europa também, mas vou usar o nosso contexto, né? Eles chegam em Portugal e muitos deles nem sequer conhecem o Alcorão. Eles não têm conhecimento daquilo que o Alcorão diz. Eles têm através do quê? Da tradição. Pai passou para filho, então como é culturalmente natural nos países islâmicos as pessoas serem e seguirem a religião do muçulmano, né? O islamismo, as pessoas acabam, toda a família acaba por ter que adentrar no mesmo. Então, quando essas ondas de migrações chegam em determinados países, e nesse contexto de Portugal, muitos deles nem sequer conhecem de fato o Alcorão, porque isso é um trabalho geralmente para os chefes de família, os pais, né? Ou os avós. E então, o que eles fazem quando chegam aqui totalmente vulneráveis? Eles tentam se reintegrar na sociedade, como todas as pessoas tentam fazer. Isso é com brasileiro, é qualquer tipo de nacionalidade. Ele tenta se adaptar à sociedade, não é? Tenta se adaptar ao contexto de vida. Só que, justamente por já haver um preconceito, inclusive nosso, cristão, contra os muçulmanos, essas pessoas, por não conseguirem se integrar tão facilmente à sociedade, o que fazem? Eles começam a encontrar periferias, locais onde os muçulmanos ou os da própria nacionalidade possam morar juntos, para que possam ter agrupamentos, para que possam ter pessoas que conheçam eles e eles consigam, de alguma forma, se interagir com a sociedade. E é exatamente nesses momentos que os líderes religiosos, inclusive extremistas, estão à espera. Quando há uma vulnerabilidade do povo, porque já estão cansados e deprimidos porque a sociedade não os abraçou, a população não os abraçou, que eles vêm nessa fragilidade e chegam para dominar essas pessoas que não têm conhecimento do Alcorão, mas que, por serem muçulmanos, agora vão adentrar, talvez até o radicalismo. Falha nossa. Falha nossa. Porque nós precisamos abraçar todas as nações. Como cristãos, nós precisamos evangelizar e, assim como nós fomos recebidos em Portugal, né, nós os brasileiros, a mesma coisa com essas pessoas. Porque esses falsos líderes aproveitam exatamente esses momentos e aí nós nos perguntamos, todos os muçulmanos são radicais? Eles se tornam eventualmente, mas houve todo um contexto anterior. Então, isso é só para mostrar, irmãos, que isso não acontece, obviamente, só com o islamismo, mas acontece também no meio cristão, evangélico. Quando as pessoas estão mais vulneráveis, quando os cristãos não assumem a responsabilidade de lerem as escrituras, estão sempre mais propícios a serem enganados. E o engano não começa descarado, irmãos. Não é igual alguns acreditam que Satanás aparece assim, né? É sutil. Vai te envolvendo em muitas promessas e quando você vê, você já está. E está até defendendo o errado. Isso acontece naturalmente. Então, o princípio é o mesmo. A vulnerabilidade, com a vulnerabilidade vem o conforto. E muitas pessoas gostam desse tipo de conforto escravo. Relembro novamente, já relembrei isso na minha última pregação, que Israel tinha saudades do Egito. Então, tem pessoas que adoram estar num estado de escravidão. Porque supostamente é mais confortável. Então, Pedro aqui, ele pretendia instruir todos os cristãos sobre como se defenderem desses falsos mestres e das suas mentiras enganosas. Só que Pedro estava mais preocupado, ouçam isso, e talvez seja nós aí o pessoal que gosta de uma revolta nas internet, né? Pedro estava muito mais preocupado com o caráter imoral desses mestres do que propriamente por desmascarar seitas, religiões ou etc. Ele estava basicamente mostrando que a maneira correta de se combater falso mestre é um cristão tendo um caráter correto. Eu falei na última pregação, como que nós vencemos a hostilidade lá de fora? Com santidade. Não é com guerra, é com santidade. Como você vence os falsos mestres que aparecem na igreja? Com um caráter moral correto de acordo com as Escrituras, sendo igual a Cristo. Porque o contraste vai ser diferente, irmãos. Em algum momento ele vai ser desmascarado. Portanto, Pedro ele vem trabalhar e vem desenvolver o caráter cristão, ao invés de estar
armando uma revolta dentro da igreja contra os homens que estavam sendo levantados. Portanto, gostaria de ler com os irmãos, se puderem abrir a vossa Bíblia, também vai estar ali, eu acho. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler, 2 Pedro, desculpa, capítulo 1, vamos ler até o verso 11. E diz assim: Simão Pedro, servo, posso ler por aqui, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio e ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus pela sua palavra. Amém? Glórias a Deus. Então, o que esses falsos mestres eles ensinavam? A base, de toda, ou quase toda, pelo menos os 3 primeiros séculos da heresia que surgiu era o chamado gnosticismo. Foi a maior heresia dos primeiros séculos, quase todos os apóstolos, mas principalmente João, Paulo e Pedro, eles combateram muito fortemente essa heresia. E ela tinha uma tese muito simples, mas ao mesmo tempo muito sedutora. Eles diziam que só iluminados podiam ter o conhecimento da verdade. O corpo não importava. A moral não importava. Portanto, estes homens, eles numa de preservar Jesus, porque Jesus veio como homem, numa de dizer, não, ele é um ser divino, ele não tem o corpo humano, porque o corpo humano é inerentemente mau, então não tem como Jesus ser mau. Numa de preservar a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, eles diziam então que Jesus só parecia ser humano. E a partir daí, o que eles faziam? Eles diziam que o corpo não interessava. O que interessa é o nosso espírito, é o que está dentro de nós. E a partir daí, qualquer um podia fazer e cometer práticas imorais sexuais. Então, eles eram totalmente libertinos. A partir daí, o corpo podia sofrer flagelos. Então, daí também veio a ideia de mutilar o corpo. Por quê? Porque eles preservavam o que estava dentro e não automaticamente o corpo humano. E além disso, eles diziam que só pessoas de alto gabarito cristão, ou seja, os líderes religiosos daquela altura, poderiam receber a verdade, o conhecimento a respeito de Deus. E isso vinha por uma iluminação, vinha por uma revelação divina. E obviamente que o resultado prático para isso era o aval para todas as realidades possíveis. Pedro responde com uma só palavra: conhecimento. A palavra conhecimento em 2 Pedro aparece em 16 vezes, só nesse capítulo. Conhecimento. Não um conhecimento místico e secreto. Aqui é um conhecimento relacional, é um conhecimento acessível, é um conhecimento que transforma conduta, caráter cristão.
Então, meus irmãos, numa época em que a igreja cristã dá pouco valor ao estudo das escrituras, à doutrina, em uma época que quase, inclusive, não abrimos as escrituras para ler, porque estamos muito ocupados com o nosso cotidiano, uma época em que estudar teologia, estudar qualquer tipo de contexto cristão é atingido como um conceito de que a letra mata e não edifica. É justamente nessa época em que nós somos mais vulneráveis à falta de conhecimento de quem Deus é e a forma com que Ele pode nos transformar. E é por isso que nós estamos tão vulneráveis com falsos líderes. Porque nós estamos ocupados demais para ler as Escrituras. E nós precisamos atentar para o fato de que a maior ameaça para uma igreja não é a pobreza, não é a perseguição, é a heresia. Se tem algo que pode destruir uma igreja, é a heresia. É aquilo que não é bíblico. E olha que interessante, o que Pedro enfrentou no primeiro século é o que a igreja enfrenta hoje. Os dois têm a mesma estrutura. Rapidamente eu quero falar a diferença do gnóstico, que era o que Paulo, Pedro e os apóstolos enfrentavam no primeiro século, o agnóstico, que é o que nós enfrentamos hoje, e os ateus. O gnóstico, a palavra vem e significa aquele que sabe. Então, esses líderes, eles achavam que tinha uma iluminação por revelação e só eles reivindicavam o conhecimento espiritual total para eles. Era um conhecimento secreto. O agnóstico dos nossos tempos é aquele que diz que não sabe. Há uma diferença. Esse termo, inclusive, foi criado por um homem chamado Thomas Henry, no século XIX. Basicamente, ele suspende o julgamento sobre a existência de Deus, o agnóstico. Ele diz, como eu não sei, como não tem provas de que Deus existe, eu prefiro me inibir do conhecimento. Eu sou neutro em relação a isso. O ateu é aquele que não crê. Na verdade, ele crê, né? Ele só não crê que Deus existe. O ateu é mais crente, às vezes, até que nós. Portanto, essa é a diferença. O gnóstico da altura tinha conhecimento. O agnóstico se inibe do conhecimento. O ateu é aquele que não crê, não é sobre conhecimento, é sobre crença. Okay? Então, o gnóstico, basicamente, ele dizia, nós temos um conhecimento superior, o corpo não importa, a moral não importa. O agnóstico moderno, ele diz, não há como saber se Deus existe. A moral é relativa, a instituição religiosa não tem autoridade sobre a minha vida. É isso que o agnóstico fala. Então, por muito que o vocabulário tenha mudado, meus irmãos, o destino prático é o mesmo. É uma fé sem compromisso, sem comunidade, construída com uma imagem dos seus próprios desejos. No fundo, o gnóstico e o agnóstico buscam a mesma coisa, seus próprios interesses. Então, a maior ameaça, mais uma vez o que eu digo para a igreja, é a heresia. É nós nos deixarmos ser envolvidos por isso. Portanto, a primeira lição que nós tiramos daqui, eu pontuei ali, o conhecimento nos faz viver diante de uma correta perspectiva, ou de uma perspectiva equilibrada. Podemos repetir isso, só para ficar interiorizado? O conhecimento nos faz viver diante de uma perspectiva equilibrada. Portanto, a palavra de Deus começa dizendo, né, os primeiros 2 versículos, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Então, olha só, Pedro e os apóstolos, eles geralmente iniciam as cartas afirmando a sua identidade e a sua vocação. Ele diz assim, servo e apóstolo. Isso tem um motivo. Interessante pensarmos, todos nós aqui, que ao nos policiarmos em relembrar quem nós somos e por que nós estamos na terra, com frequência, como eles faziam em cada carta, vai nos ajudar a ter um equilíbrio, o equilíbrio necessário que nós precisamos para manter-nos vivendo na vontade de Deus. Porque nós somos esquecidos, né, irmãos? Vamos combinar. Não temos uma vida regrada pela palavra de Deus todos os dias, nós nos esquecemos quem somos e somos levados pelas influências lá de fora. Então, se frequentemente formos lembrados quem somos, por que estamos aqui e para onde estamos indo,
com certeza vamos ter muito maior facilidade para vivermos segundo a vontade de Deus. E não sermos influenciados, inclusive, por essa era. Minha última mensagem, eu disse que a tendência natural da vida é deixarmos Deus. Todo ser humano tem essa capacidade incrível de deixar Deus. E mesmo que falamos, não, Deus está comigo sempre, nós quebramos os princípios que são indiscutíveis e fundamentais para Ele, se não temos o hábito de ler a Bíblia, se dizemos conhecê-lo apenas por ouvir falar, nós estamos quebrando princípios que são fundamentais para Ele. Então o desafio é o quê? Encontrar equilíbrio de viver uma vida, de buscar os nossos objetivos que nós propomos e, ao mesmo tempo, viver uma vida de devoção a Deus que nos ensine as corretas instruções para vivermos de forma a agradá-lo. Precisamos encontrar o equilíbrio, irmãos. Não é nem pender para muito trabalho, muito estudo, tentar ser alguém na vida, etc., e nem ser um religioso que só quer buscar, igual um fanático, as coisas. É ter o equilíbrio de saber viver sobre as duas e as corretas perspectivas que o Senhor quer. Até porque você precisa ter as instruções da parte de Deus para conseguir ter sucesso na vida. Amém, irmãos? Caso contrário, você está buscando tudo, menos a vontade de Deus. E naturalmente, nós somos muito mais propensos para esse lado. Porque já é parte da nossa natureza buscar o que é propriamente nosso. O que nós achamos ter direito. Então, para equilibrar essa balança, talvez tenha que pender um pouquinho mais para cima esse lado aqui. A vida de devoção a Deus. E, infelizmente, essa parte, para muitas vidas, é um fracasso. Algo que chama atenção aqui é que Pedro diz ser servo antes de ser apóstolo. Vocês notaram isso? Talvez valha lembrar aqui que o preço pago na cruz do Calvário tornou-nos servos do Senhor. Primeiramente filhos, segundamente servos do Senhor. Em humildade conseguimos reconhecer isso. A palavra servo, ela precisa inclusive ser entendida dentro do contexto romano, que era escravidão. Havia mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. A palavra aqui é doulos, que é usada por Pedro. E mostra que escravo ou servo é uma pessoa comprada por aquele que se torna o seu senhor. Amém, irmãos? O escravo existe para o seu senhor e é propriedade exclusiva do seu senhor. Amém, irmãos? O escravo vive para agradar o seu senhor. Amém, irmãos? Que privilégio é, inclusive, homens como Davi, Josué, Moisés foram chamados de servos do Senhor. Que honra é para nós sermos chamados servos do Senhor. Portanto, nós deixamos de ser de fato escravos do pecado para agora sermos escravos do nosso Senhor, que pagou um alto preço na cruz do Calvário com o sangue para que você se torne servo. E o que um servo faz, irmãos? Simão Pedro entendeu bem isso desde o início, inclusive. Ele era natural de Betsaida, cidade às margens do mar da Galileia. Ele era empresário, aos empresários empreendedores. Ele era empresário da área da pesca. E ele deixou as redes para seguir Cristo. Mas vejam que interessante. A vocação de Pedro não mudou. O que mudou foi a sua perspectiva. Porque Jesus falou, Pedro, tu já não vai ser pescador de peixes, tu vai ser pescador de... Ok, a vocação não muda, a perspectiva sim. Então, muitos de nós estamos vivendo de forma errada porque não estamos conseguindo equilibrar vocação com a nossa identidade. Então, achamos que precisamos largar tudo para viver para Deus. Ou ao contrário, quando, na verdade, nós só precisamos usar a nossa profissão como uma ferramenta nas mãos de Deus. E aí a nossa vida vai ter o equilíbrio correto. E Pedro entendeu isso. Depois tornou-se um dos líderes, o líder do grupo apostólico e o principal porta-voz. Quando nós colocamos uma posição de servo, isso nos iguala aos demais irmãos. Nós não vamos ter a tendência de nos acharmos superiores aos outros, independente da nossa classe social. Por isso ele fala que ele primeiramente é servo e depois é apóstolo, porque ele queria se igualar a todos aqueles irmãos que estavam sendo aflitos, inclusive, pela perseguição que estavam vivendo. Portanto, irmãos,
Nós conseguimos, quando somos servos, enxergar que tudo que Deus faz é com um propósito do todo. Ele pensa na família dele. E isso, se nós pensarmos também, nos afeta. Nos vocaciona, inclusive, para vivermos de acordo com a sua vontade. E não de acordo com as nossas ações egoístas e que nos colocam muitas vezes em privilégios em detrimento de outros. E como servo, Pedro aqui, ele estava a serviço do reino do seu Senhor. Vou repetir, como servo, Pedro estava a serviço do reino do seu Senhor. Essa é a minha pergunta para você. Você está a serviço do reino do seu Senhor? Como apóstolo, ele representa o seu Senhor. Como servo, ele está a serviço. Você está a serviço do reino do seu Senhor? De fato, Jesus é o seu Senhor, irmão? Porque se continuarmos a buscar as mesmas coisas que antes de nos tornarmos cristãos, o que nos diferencia do mundo? Somos iguais. Só estamos usando um amuleto chamado Jesus para alcançar o que nós queremos. Hoje, os seus bens, o seu trabalho, a sua posição dentro da sua família, a sua posição na igreja, servem ao seu Senhor? Você consegue analisar quem é o Senhor da sua vida hoje, fazendo um panorama da forma com que você vive? Porque se há algo que a nova vida em Cristo nos proporciona, como mínimo, irmãos, eu nem vou entrar no privilégio aqui porque não tem como, mas como mínima contribuição pelo sacrifício de Cristo por nós, se tem uma coisa que a nova vida proporciona, é servirmos ao Senhor. E é um privilégio. E isso automaticamente vai fazer com que mudemos a rota. Sim, irmãos, vai ter que perder coisas. Sim, vai ter que sacrificar muitas coisas. Alguns momentos da sua vida. Viver de modo diferente, vai ter, mas que privilégio. Diante dessa nova natureza concedida pelo Espírito Santo de Deus, a pergunta é, o que te impede de servir hoje? Por que faz tanto tempo que você não serve? Ou por que você nunca serviu? Seja dentro de uma igreja, seja fora da igreja. Não estou falando sobre contexto só eclesiástico. Estou falando em todo o contexto. Por que você continua apenas pensando em você? E na sua família, talvez, no máximo, espero que sim. Por quê? A sua natureza de fato mudou? Houve uma transformação, uma regeneração? Então, algumas pessoas se deixam levar pela estrada dessa era e se privam de viver o que nasceram de fato para fazer, servir. Lembra as palavras do nosso mestre que diz: o maior entre vocês deverá ser o maior entre vocês deverá ser servo. Sim. Então, hoje é uma manhã para todos nós que estamos aqui mudarmos a rota. Talvez a pergunta que você precisa fazer não é por que tudo dá errado na minha vida. Por que sempre tanta dificuldade? Por que a chave não vira? Por que as coisas não dão certo? Talvez seja porque as suas perguntas, a forma com que você vive diante dessa nova natureza, não estejam corretas. Por isso tanta coisa dá errado. Mais uma vez relembro aos irmãos que Deus não quebra princípios para agradar ninguém. E aí a seguir sim, ele afirma a sua autoridade apostólica. Ele não baseia-se no seu título, mas no direito legal que ele havia recebido como testemunha ocular da obra redentora de Cristo para a expansão do reino de Deus na terra. Então, tanto os apóstolos como os profetas, irmãos, foram de fato colunas para a instituição da igreja. Mas eles não tiveram sucessores. Amém? Um bom profeta, um bom apóstolo é aquele que... Profeta nem tanto, mas o apóstolo é aquele que foi testemunha ocular. Alguém viu Jesus em carne aqui? Então eles não tiveram sucessores. Os que se auto-intitulam hoje não têm respaldo bíblico para isso.
E ele continua: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então Pedro está falando aqui sobre cristãos que estavam dispersos na primeira carta, que mediante uma fé igualmente preciosa, vejam essa palavra que ele usa, igualmente preciosa, ou seja, na mesma posição, igual em honra, igual em preço ou igual em valor. Ele está falando da fé salvadora em Jesus Cristo, que foi dada para todos de forma igual. E diante dessa fé preciosa que exerceram ao tomarem a atitude de não negarem a Cristo, ou seja, é possível exercer a fé que nos foi dada quando não negamos a Cristo. Não só em intensa perseguição, mas em todas as questões que acontecem na nossa vida, circunstâncias, e por hipótese nenhuma nós deixamos Ele. E ele diz, esse pessoal que faz isso, tanto eles como nós, receberam a justiça, ou seja, o que é essa palavra aqui? É a virtude da parte de Deus, que dá a cada um o que lhe é devido. Nesse caso aqui, o que Pedro está fazendo? Ele está afirmando tanto a salvação deles, como consequentemente a eternidade que eles haviam recebido. E isso, irmãos, não vinha deles. Isso é uma fé concedida por graça. E esse é um ponto importante para todos nós que estamos aqui. Essa é, aliás, uma das perguntas que fazemos quando alguém quer ser membro. Você tem certeza da sua salvação? Aí o pessoal fica, meu Deus, acho que não. Como cristão regenerado, você pode ter certeza da sua salvação? Muitos hesitam nessa resposta. Hesitam, deixa eu te dizer por que você hesita. Não porque você não é salvo, mas porque você confunde salvação com desempenho. Você acha em algum momento, lá no seu subconsciente, que você fará realmente alguma coisa para ser salvo. E por isso você tem dúvida. Acha mesmo, alguém acha mesmo, que no dia em que o nosso Senhor aparecer em glória no céu, Ele vai chegar no exato dia em que todos nós aqui, ou alguns de vocês, não estará pecando? Porque as pessoas às vezes argumentam isso. Não, Deus me livre de Jesus voltar e eu estar pecando. Ah, meu Deus do céu. Já leva agora, Jesus, já está entre nós. É impossível, irmãos. Se não fosse Ele ter vindo até nós, nós certamente nunca iríamos até Ele. Relembra aos irmãos que nós éramos inimigos de Deus. Um inimigo odeia o outro. Salvação é obra exclusiva de Jesus Cristo. É pela graça. Então não depende em nada de você. Então sim, você pode ter certeza da sua salvação, porque não depende de você. Ele dá a garantia. É com Ele, meu irmão. Agora sim, você pode, mediante essa salvação, como esses irmãos, desenvolvê-la. Crescer, conhecer, buscar maturidade. A salvação não depende de você. Ele diz, graça e paz sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor. Por que nós saudamos alguns irmãos, né? Mas por que nós geralmente saudamos com graça e paz? Justamente para afirmar, todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos afirmando o que Deus fez em cada irmão. Graça, o que é graça? É a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as nossas almas, voltou-nos para Cristo. Cristo é aquele que nos guarda, nos fortalece, nos faz crescer na fé cristã, nos dá conhecimento, nos faz ter afeição e nos desperta ao exercício das virtudes e do serviço cristão. Graça. E paz, irmãos? A paz é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo e por essa razão, nada temendo de Deus, contente pela porção terrena que Deus tem proporcionado a cada um, seja pobre, seja rico. Amém? Em tudo dai graças. Graça e paz, meus irmãos. Vos sejam multiplicadas, aumentadas, que essa convicção de que tudo que Ele fez em nós é algo certo, que essa convicção seja aumentada na medida do que? Ele fala do crescimento e envolvimento, na medida em que crescemos, para que ninguém, irmãos, absolutamente ninguém aqui entre nós, e que vai assistir depois, caia na loucura de achar que em algum momento a salvação depende do que você faz ou do que você tem.
Ele diz, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. E aqui está a palavra-chave, conhecimento. É a palavra que mais se destaca aqui. Pedro está combatendo a influência destruidora dos falsos mestres, que diziam que só era possível se achegar a Deus mediante um conhecimento místico, e que só alguns poderiam ter esse conhecimento através da mesma palavra, conhecimento. Então Pedro vem refutar essa heresia afirmando uma coisa: o conhecimento de Deus, ouçam isso todos, só é possível por meio de Jesus Cristo, mediante o quê? Palavra e a obra do Espírito. O conhecimento de Deus só é possível. Como eu conheço Deus? Conhecendo Cristo mediante a palavra, com obra do Espírito. Como aumentamos a certeza da salvação na nossa consciência? Na medida do conhecimento que temos de Deus. Quer ter certeza absoluta da sua salvação? Leia a Bíblia todos os dias. Você vai ver que não tem espaço para você entrar nesse jogo aqui. Ele está fazendo tudo. E ouçam, não é sobre o que dizem sobre ele. Hoje aqui você está ouvindo alguém que está falando sobre ele. Não é sobre isso. É sobre o conhecimento que você tem na relação com a palavra. É quando você abre isso aqui, meu irmão, e lê. Você lê a palavra. Ao longo de toda a Bíblia, essa palavra conhecer, ela implica um conhecimento íntimo. A primeira vez que a palavra conhecer aparece, está em Gênesis capítulo 4, verso 1, onde vai dizer que coabitou o homem com Eva. Vejam só, primeira vez que a palavra conhecer, ou da origem conhecimento aparece, é o homem e a mulher tendo relações. Justamente para nos ensinar que é um conhecimento íntimo. A Bíblia vai inaugurar o sentido de conhecer como alguém sendo um só. Incrível, porque vai revelar extrema intimidade. O conhecimento de Cristo aqui enfatizado por Pedro não é um conhecimento superficial acerca das obras de Cristo. Às vezes a gente pergunta, e aí, quem é Cristo para você? Não, Cristo é aquele que cura. Cristo é aquele que faz grandes coisas, milagres, prodígios. Quem é Cristo, meu irmão? Quem é Cristo? Intimamente, você o conhece, você tem uma relação íntima com Ele, como tem com um amigo, como tem com um pai, com uma mãe. Você o conhece ao ler as Escrituras. Esse Cristo não é sobre as obras que Ele faz, é sobre quem Ele é. E o reflexo de quem Ele é certamente vai ser notável nos irmãos, porque nós vamos ver a transformação de cada um. Porque quem o conhece está sendo transformado por Ele. Não é apenas YouTube, não é colocar louvores durante a semana, não é ouvir pregações no domingo, é abrir as Escrituras, meus irmãos, e conhecer o seu Senhor. Essa é a fonte da vida. Pensem se alguém falar assim, ó, a sua sobrevivência depende disso. Sua sobrevivência cristã depende disso. É uma participação pessoal na vida de Cristo, baseada em um arrependimento diário, porque na medida em que você lê isso aqui, na medida em que você desfruta disso aqui, você vai todos os dias pedir perdão, Senhor. Todos os dias. Porque você vai ver, eu não sou nada igual a Ele. Então, o conhecimento que aumenta no estudo da palavra. Então, nós todos aqui estudamos tantas coisas, né? Estudamos para ser melhores profissionais, para adquirir outro emprego, estudamos tantas coisas, mas a Bíblia... Então frases como, vamos dar uma função para ele conhecer a Deus, ou vamos dar um cargo para ele não sair da igreja, completamente antibíblico, e nós não fazemos isso de jeito e maneira. A palavra viva de Deus é a única fonte que pode prender qualquer homem, qualquer mulher, qualquer adolescente, qualquer jovem, qualquer criança no centro da vontade de Deus. Se quiserem prender alguém na igreja ou na fé, comprem uma Bíblia para essa pessoa e dê a conhecer a Deus. Nós vivemos na era da informação, né, irmãos? Todos nós sabemos, né? A sociedade da informação. Hoje o valor real das coisas depende do nível de conhecimento que cada um tem, ou que as empresas, nesse caso, têm, né? Então essa é a moeda dessa era. Quem tiver mais conhecimento é o que tem mais poder. Daqui para frente, mais do que nunca, a única hipótese que nós teremos de combater a informação que nos influencia para o caos e que nos aprisiona, será o conhecimento que temos a respeito de Deus. É a única forma de você ser livre, irmãos.
senão você vai ser engolido por essa era. A relação com ele, ouçam isso, vai firmar, como Pedro e os apóstolos fazem sempre, vai firmar a sua identidade e não vai deixar você, em hipótese alguma, negociar princípios, porque sabemos quem somos e para onde estamos indo. Quanto mais relação que você tenha com o seu Cristo, com Cristo, mais a sua identidade vai ser convicta na sua mente. Em hipótese alguma, com todas as propostas que vêm, todos os manjares que o mundo oferece, você não negocia princípio. É pelo amor que você tem com ele. Não é por um conjunto de regras. Tem pessoas que falam, não, eu não posso obedecer porque eu vou estar quebrando uma lei. Não é sobre quebrar a lei, é porque você ama tanto de o conhecer que você jamais desonraria o seu Senhor. E o conhecimento a respeito dele, aí sim aqui entra estudo, teologia, todos os recursos que inclusive essa igreja dá para os irmãos crescerem. O conhecimento a respeito dele vai firmar a sua vocação, a sua profissão. E você não vai negociar o propósito por algo tão pequeno como dinheiro, poder e sucesso. Você não vai estar como um cão esfomeado atrás de um salário. Você vai viver em cada local, salário pouco, salário muito. Sucesso nem ser reconhecido, com propósito. Então, o que precisamos fazer, meus irmãos? Tirar o pó que tem nas nossas Bíblias, ler, estudar constantemente, aprender na comunhão e os recursos que a igreja propõe. A viver o quê? Uma vida coerente com a palavra, em combate com a mentalidade desse século. Amém? A nossa vida depende disso, meus irmãos. A segunda lição, o conhecimento nos ensina que Deus não salta processos, mas nós sim. Podemos ler? Podemos falar? Deus não salta. Muito bem. Isso está no versículo 3 e 4. Podem só deixar aqui, eu não vou ler para poupar tempo. Então, ele inicia ali dizendo, versículo 3 e 4, por favor. Ele inicia dizendo o seguinte: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e piedade. Então eu aprendi que Deus usou do seu poder, de Deus, para se apresentar como Pai, para que nessa filiação nós vivamos e consigamos cumprir com os propósitos escritos sobre nós. Portanto, diante desse grande poder do soberano Deus, ouçam isso, ele já nos concedeu tudo, não é 50%, não é 20%, tudo o que precisamos, sejam dons espirituais ou capacidades terrenas, para viver o nosso propósito aqui na terra, que inclusive também é propósito dele. Amém, irmãs? Segundo a palavra, em Efésios capítulo 1, diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, entre céu e terra em Cristo. É justamente o que Pedro está dizendo aqui no início. Ele está dizendo que foi nos doado ou presenteado, e isso implica que eu e você não temos ação ou mérito nenhum, ok? Não é por muito buscar, não é por muito conhecer, não é por ser santo demais, não é por ser muito trabalhador, não é por ter posses ou dinheiro. Ele quis dar e ele tem dado. Ele é a fonte da provisão. Com um objetivo, o louvor da sua glória. Por que você é abençoado? Para que o nome dele seja glorificado. Para que quando olharem para você e para a sua vida abençoada, não tenham dúvidas, foi Deus que deu. Mas por que eu ainda não estou vivendo isso, Francis? Sem propósito, sem dinheiro, sem prosperidade, com ansiedade, por que eu vivo assim? Por causa da sua imaturidade, meu irmão. Muitas bênçãos e promessas doadas, por muito que já tenhamos a garantia nas escrituras que iremos receber, ainda não recebemos por falta de maturidade. Fruto do quê? Por que não temos maturidade? Porque não temos conhecimento de quem Ele é. Porque nós estamos mais preocupados e gastamos mais a nossa vida com a nossa própria vida do que propriamente com os propósitos dele.
com o que precisamos fazer na nossa vida do que com o que precisamos nos tornar e parecer. Até que o chip mude, vocês sabem essa expressão? O chip mude. E nós começamos a perceber que as bênçãos, as promessas, não são para nós, mas para os outros. E mesmo assim, você sendo doado para os outros, ainda assim consegue desfrutar, nós não vamos receber. Porque ele sabe que no dia em que recebemos, se de maneira antecipada, assim como o filho pródigo, nós vamos gastar ou usar para os nossos próprios desejos. E jamais para a sua glória. E não só para os nossos desejos, né? E não só para a sua glória, mas também para a virtude. Que é o quê? É a conduta virtuosa de pensamento, de sentimento e de ação quando se recebe uma bênção e quando se recebe uma promessa. Então até lá, meu irmão, não vai chegar. Precisamos crescer em maturidade. Precisamos conhecer ao Senhor. E aí você fala, não, jamais eu faria isso, Francis. Se o Senhor me abençoar e amanhã eu for muito rico, jamais. Olha, eu tenho tantos projetos. Ele conhece seu coração, meu irmão. Ele conhece lá no fundo do seu coração. Então o que precisamos hoje, irmãos? Aqui, quem precisa de alguma coisa hoje? O que é que nós precisamos hoje? Nada. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Amém, igreja? Tudo o que precisamos para viver hoje, o Senhor já nos deu. Até porque se você partir amanhã, você não precisou do que supostamente você acha que precisa lá no futuro. Você está gastando uma vida porque acha que precisa daquilo. Aí você parte amanhã, afinal não precisou. Então, tudo o que você precisa para viver hoje, Ele já te deu. Amém? Se você viver assim, você vai ter paz no seu coração. E se eu ainda não tenho, ainda não cheguei onde o Senhor deseja. E o mais importante, tudo o que precisamos para sustentar a vida eterna, Ele já nos deu, o que é? Cristo. O difícil é entendermos que tudo na nossa vida agora é para Ele, irmãos. Porque segundo Pedro, eu só consigo me desprender de cada vez mais dessas paixões que existem no mundo e que atraem os meus olhos na medida do conhecimento que eu tenho dele. E eu só consigo atingir esse conhecimento, consigo só desfrutar dessa natureza, desse caráter, se eu de fato me debruçar nas Escrituras. Buscá-lo de todo entendimento. Que esse seja o nosso maior anseio. Você consegue hoje fazer uma análise da sua vida, enxergar que tudo o que você faz é para Deus? Seja honesto. Aqui tem que entrar na balança o que Ele prioriza, ok? Que é vida de comunhão, oração comunitária, vida devocional, leitura constante da palavra. Você consegue fazer uma balança se o que Ele prioriza é uma prioridade para você? Ou Ele é apenas um meio para alcançar o que você deseja? Porque se Ele for isso, aí sim você não precisa fazer tudo aquilo que Ele prioriza. E Ele diz, né, para quê? Para que tudo isso? Para nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Vejam só, a natureza, tanto a boa como a ruim, ela determina muitas coisas na nossa vida. Ela determina o desejo, algo muito interessante, que o porco, ele quer se esfregar sempre na lama, e o cão, ele deseja sempre voltar para o vômito. Mas as ovelhas anseiam por pastos verdejantes. Qual é a sua natureza? A natureza determina o comportamento, as águias voam, os peixes nadam, porque é da sua natureza proceder assim. A natureza determina o ambiente, os esquilos sobem em árvores, as topeiras fazem tocas debaixo da terra. Qual é o ambiente que você tem vivido? Que tipo de amigo você tem? A natureza, ela define a associação. Os leões, eles andam em bandos. As ovelhas em rebanhos. Basicamente, o que Pedro está dizendo? Assim como Jesus disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Em resumo ande segundo a sua nova natureza.
Terceira lição, o conhecimento nos ensina que o correto conhecimento nos torna ativos e frutíferos na obra de Deus. O conhecimento de Deus nos ensina que o correto conhecimento nos torna ativos e frutíferos na obra de Deus, baseando-se aqui em 2 Pedro 1, do 5 ao 9. Os irmãos podem ir passando depois enquanto eu estou falando sobre isso. Então ele inicia o verso 5 dizendo assim, ó, por isso mesmo, ou por causa disso, por causa do quê, irmãos? De tudo aquilo que ele falou anteriormente. Por causa de todas as bênçãos e de todas as promessas eternas dadas por Deus nos versos anteriores, ele diz, o cristão não pode ser indiferente ou ficar convencido na sua vida para si próprio. Essa abundante graça que nós recebemos requer dedicação total. Por isso é que ele usa a palavra diligência. Ele diz, reunindo toda a vossa diligência. Ele está dizendo assim, isso requer esforço e total dedicação. Então não tem como ficar inerte e esperar que as coisas de Deus nos façam crescer. Você precisa agir. Muitos estão esperando um anjo cair do céu. Não vai acontecer. Já caiu, na verdade. Não foi coisa boa. Você que está inerte precisa acordar, levantar, avançar. A falta de conhecimento espiritual é um sinal de morte espiritual. Se não tiver força, meu irmão, nós te carregamos até as forças voltarem. Mas enquanto você estiver se escondendo nos seus desejos, no seu trabalho, na sua família, na morte da avó, coitada da mulher que já morreu tantas vezes, você não vai desfrutar das bênçãos reservadas para todos nós. Não vai, Deus não quebra princípio. É preciso empenho da nossa parte, resiliência. E isso é para todo cristão. Aquilo que Deus precisa fazer, Ele faz, Ele já garantiu salvação. A partir daí, somos nós. E aí ele diz, associai com a vossa fé a virtude, ou seja, dar com abundância e generosidade. Na cultura grega, a palavra aqui para virtude era usada numa referência de um maestro que ia fazer uma grande apresentação. E essa palavra era usada para dizer que esse maestro ele era responsável por suprir tudo o que era necessário para que o coro e para que a apresentação desse certo. É como nós chegamos aqui na liturgia, às vezes não tem voluntários e a gente se quebra todo. Eu estava lá atrás, já estou aqui na frente, é assim. Nós damos a garantia de que tudo vai correr bem. Por quê? Para a excelência para o nosso Senhor. É pelo nosso Senhor. A palavra nunca teve o sentido de entregar com moderação, quando dá, se eu tiver vontade. É de suprir com abundância, a fim de garantir uma bela apresentação. Nós entregarmos um grande banquete para o nosso Senhor. Deus tem nos dado fé, todas as bênçãos necessárias para que possamos viver assim, entregando virtude. E Pedro vai listar essas características. Então, no original, virtude é a capacidade dada por Deus para realizar atos heróicos. Também está relacionado à qualidade de vida, à excelência. Pedro fala aqui sobre o poder de realizar ações de excelência. Ele fala sobre o conhecimento, é um conhecimento crescente, um conhecimento prático, que é o quê? É a capacidade de lidar de forma certa e adequada com a vida. Interessante que na igreja primitiva, os homens e as mulheres viram Jesus em carne, por isso eles alcançaram os níveis que alcançaram. O princípio da palavra aqui, conhecer, permanece, irmãos. Gênesis, a palavra conhecer está se referindo a conhecer em carne. Presenciar, viver, experimentar, sentir na pele, é possível. Vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós. A pergunta em contraponto com essa é, o Senhor conhece-te? O Senhor te conhece porque todo relacionamento gera fruto. Bons ou ruins, geram. E quando temos relacionamento com Deus, como eu falei, é notório, meus irmãos. Não passa desapercebido a pessoa que tem um relacionamento com Deus. Porque, e até incomoda algumas pessoas às vezes, né? Porque ou as pessoas acham que é um padrão inalcançável,
Não, isso aí é impossível alcançar. Isso aí é para líder, para pastor. Ou um padrão de arrogância. Olha lá o santarrão. Mas não. É que essas pessoas não têm outros olhos a não ser para o seu Senhor. Querem conhecer e desejar conhecer. Diante dessa pergunta, talvez você fale, não, o Senhor me conhece, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe quando eu sirvo, quando eu sou honesto, Ele sabe de tudo, mas não se trata disso. Se trata de um relacionamento íntimo com o Senhor. Não é qualquer relacionamento. Ele fala sobre domínio próprio. É um fruto do Espírito, todos nós conhecemos. E nenhum fruto do Espírito, só para relembrar dos irmãos, é gerado por nós, amém? Então não adianta você lutar para ter domínio próprio ou os outros frutos. Isso é gerado pelo próprio Espírito, o próprio nome já diz, é fruto do Espírito. Então é pelo próprio Espírito na medida do quê? Da nossa busca. Porque às vezes a gente está impaciente com as pessoas, não, preciso de domínio próprio, tem que trabalhar para ter domínio próprio. Aí o Senhor está mandando justamente essa pessoa para gerar domínio próprio em você. Então, o correto conhecimento de Deus vai gerar em nós o fruto. Domínio próprio significa controlar paixões ao invés de ser controlado por elas. É a submissão ao controle de Cristo que habita no crente. Enquanto os falsos mestres daquela época ensinavam que o conhecimento os libertava da necessidade do controle próprio, então eles se entregavam à imoralidade, Pedro enfatiza que o verdadeiro conhecimento leva ao domínio próprio. Né? Nós temos a certeza da salvação, sim. Mas isso nos dá liberdade de pecar? Jamais. Pelo contrário, eu vou lutar até que ele volte contra os meus desejos. Perseverança, que é uma estabilidade, é uma constância, uma tolerância, a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores tentações, provações e sofrimentos. Mesmo diante de tudo isso, você persevera até o fim. É uma paciência triunfadora, que vence a cada etapa. Piedade, reverência, respeito, fidelidade a Deus. É uma consciência prática de Deus em todos os aspectos da vida, que é fruto de um verdadeiro relacionamento com Ele. Fraternidade, o amor cristão cultivado uns pelos outros pela medida da relação com Deus. E ouçam, aqui a palavra, o sentido da palavra é amar o irmão da igreja como você ama o seu irmão de sangue para quem o tem. Não só pelas virtudes ou os benefícios que ele traz, porque muitos se relacionam por interesse, mas aqui a fraternidade é apesar das fraquezas dele. Existem pessoas que de fato conhecem a Deus, têm domínio da teologia, mas não se envolvem com a comunhão da igreja. Usa do conhecimento para ver tudo que tem de errado na igreja. A sua teologia, ela só é eficaz quando ela serve à igreja. O seu conhecimento, ele só é eficaz quando te transforma e serve à igreja. Fora isso, é arrogância. O verdadeiro conhecimento não nos afasta, pelo contrário, ele nos aproxima ainda mais dos irmãos e das suas necessidades. E por fim, ele fala o amor. A palavra aqui é a palavra ágape, amor sacrificial, amor de Cristo na cruz do Calvário, que se entregou sem medida. Então nós devemos amar da mesma forma que Cristo amou. Devemos amar uns aos outros e entregar a nossa vida pelos irmãos. Esse amor é a prova de que nós somos de fato discípulos, irmãos. Amamos apesar dos méritos das pessoas. Difícil, né? E no verso 9 ele vai dizer, como uma pessoa pode ser cega e ainda enxergar só o que está na sua frente? É possível isso? O cristão, ele não tem ou ele não produz as virtudes anteriores. É preciso Cristo fazer, amém? Na medida do nosso conhecimento. Então, o cristão que não tem e não produz essas virtudes, ele é incapaz de discernir a importância das coisas celestiais e vê-las como um estilo de vida. Ele está totalmente ocupado com as coisas terrenas. É uma pessoa espiritualmente cega. É isso que Pedro está falando. Ele só consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos, as coisas terrenas. E a obra consumada de Cristo na cruz, para essas pessoas passa a ser banal no seu contexto de vida.
só lembrada quando alguém fala ou sai em alguma pregação. Inclusive, isso nos inibe de agradecer todos os dias e certamente de anunciar tão grande salvação para outras pessoas em nossa volta. Então, a forma, por exemplo, que lidamos com a ceia ou o batismo fala muito sobre isso. Portanto, é possível ser rico, é possível ser próspero na terra, é possível ter sucesso nos negócios, ter uma vida estável e aí sim ser inativo e infrutífero. Pela negligência do aprendizado no conhecimento do Senhor. Ser inativo significa ser estéril. Uma pessoa que não consegue produzir nada para o reino. Infrutífero é uma pessoa que não se diferencia de um ímpio. É uma pessoa que não gera fruto. E toda árvore que não gera fruto? Não sou eu que falei, vocês falaram aí. Então, as virtudes, quando produzidas, elas vão manifestar a natureza divina de Cristo em nós, irmãos. É natural isso. E para encerrarmos aqui, o conhecimento nos traz o descanso e a garantia da eternidade. Podemos repetir esse? O conhecimento nos traz o descanso e a garantia da eternidade, baseado aqui no verso 10 e 11, que ele diz, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Ele sempre fala isso, né? Cresçam, nunca parem. Confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, vocês não vão tropeçar em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor. Então, novamente, Pedro começa dizendo, por causa disso o quê? Tudo que eu falei anteriormente, a palavra diligência agora muda. Significa se apressem. Ele está dizendo, se apressem. Cada vez mais, não como quem corre, mas como quem avança, para ter a garantia na sua mente, no seu dia, nas suas demandas, ouça isso, nas suas agendas, nos seus planos, para ter a garantia que as bases da sua vida são intencionais para a sua vocação. O que sustenta a sua vida é você viver aquilo que o Senhor escreveu sobre você. Ou seja, do porquê você de fato está aqui na terra. E para que você também tenha a garantia das bases da certeza da sua salvação. Que elas estão bem alicerçadas. Por isso ele fala vocação e identidade e eleição. Essa será a única garantia que teremos, irmãos, que nós não iremos tropeçar. Vocês estão ouvindo isso? A única garantia que nós temos de que não vamos tropeçar é a certeza da nossa salvação garantida em Cristo e a certeza da nossa vocação, do trabalho que temos para realizar aqui na terra. Por que, Francis? Por causa das minhas capacidades? Não, porque Ele garante. Ele garante. Ele não quer dizer que suas ações podem deixar Deus mais seguro. Eu vou fazer aqui para deixar Deus mais seguro. Não, mas isso quer dizer que vai deixar você mais seguro. Porque se você saber que é Ele que está fazendo tudo, você vai ter uma tranquilidade. Deus já estabeleceu o seu reino, Deus já estabeleceu o seu governo soberano sobre terra e céu. Quando a era por vir vier, quando ela finalmente tiver chegado, aqueles que hoje seguem fielmente ao Senhor Jesus, descobrir, irmãos, algo grandioso, que são bem-vindos nessa realidade. E tudo foi mediante graça. Portanto, irmãos, ouçam o que eu vos digo, vale a pena recalcular a rota da sua vida hoje. Vale a pena você colocar na balança se a sua vida é coerente com o que a Bíblia realmente nos chama para viver. Ele afirma, para além disso, que o sucesso da nossa vocação terrena, do nosso trabalho aqui na terra, para a manifestação do seu reino, supre, é como trouxesse nutrientes para a nossa entrada na eternidade. Como se fosse um selo, sabe? Você tem aquela
Uau, todas as vezes que o meu trabalho, a minha profissão, os meus dons estão gerando frutos para o reino, aquilo vai gerando dentro de você uau, eu estou indo para o reino eterno do meu Pai. E essa mensagem nos traz descanso. Traz para você descanso? Que mesmo diante do possível fracasso aos olhos humanos, das nossas vidas às vezes, aqui na Terra, nós teremos um sucesso na eternidade. Sabe você chegar nos 70, 80, 90 anos, na cadeira de balanço? Esse é o meu sonho, né? E talvez a sua vida, aos olhos humanos, não ganhou dinheiro nenhum, não teve sucesso financeiro. Aos olhos do mundo, fracasso. Mas quando você vê pessoas que foram transformadas, vidas salvas, uma igreja madura, e você fala, uau, eu tive de fato sucesso. Então, irmãos, o que fazemos com isso tudo? Eu gostaria de orar com vocês diante disso. Ouçam isso, Pedro ele não escreve para filósofos. Ele escreveu para pessoas com medo dos falsos mestres, pessoas com dúvidas sobre a salvação, pessoas com a vida a desmoronar-se por fora e a tentação a entrar por dentro. Pessoas como nós. Então deixa eu ser bem direto com cada um de vocês e eu peço a sua atenção nesses minutos. Se hoje a tua vida espiritual está fria, devoção zero, Bíblia fechada, distante de Deus, não é falta de... é falta de prioridade. Enquanto isso continuar, a tua perspectiva sobre a vida, sobre os teus problemas, sobre o teu futuro vai continuar torto. Porque a tua vida está sendo dada por tudo, menos por Deus. Começa por uma coisa concreta essa semana. 15 minutos por dia lendo a palavra. Não um podcast, não um versículo do Instagram. A Bíblia é aberta, você e Deus. E observa o que começa a mudar na tua perspectiva. Se hoje tens dúvidas sobre a tua salvação, ouve bem o que Pedro disse. A fé que tens não nasceu em ti. Foi concedida pela graça de Deus. A salvação não depende do que você faz e deixa de fazer. Não depende de estares no teu melhor dia. Depende de Cristo. E Ele não falha. O que podes fazer é crescer no conhecimento de quem Ele é. Para que essa certeza se torne cada vez mais real na tua consciência. A dúvida, meus irmãos, ela não desaparece pelo esforço. Desaparece pelo conhecimento. Se hoje estás ativo na igreja, mas por dentro estás vazio. Se você serve aqui, você aparece aqui, mas não cresce. Pedro chama isso de inatividade e de infrutífero. E diz claramente que é possível ser ativo externamente e espiritualmente estéril. A pergunta não é, estou a fazer coisas para Deus? A pergunta é, o Senhor me conhece? Porque todo relacionamento, como já falei, gera fruto. Se não há fruto, virtude, domínio próprio, amor genuíno, fraternidade real, algo no relacionamento precisa ser revisto. Não é sobre o número de serviços que cada um de nós realizamos. É sobre o nível de intimidade que tens com Ele. Se hoje és novo aqui ou ainda não conheces a Jesus, tudo que ouviste hoje sobre conhecimento, sobre virtude, sobre eternidade, é real. Está disponível para ti. Não porque você é merecedor. Não porque fizeste algo certo. Mas porque Ele quis dar. E Ele dá gratuitamente. A única coisa que Pedro pede é que respondas em arrependimento a esse chamado. E esse chamado está a ser feito agora. Se você sentiu algo enquanto ouvia a mensagem, não é coincidência, é Ele. É Ele falando com você.
E eu quero orar por você. E para todos nós, igreja, sem exceção, e eu peço aos irmãos que se coloquem de pé para orarmos. Vale a pena recalcular a rota da nossa vida hoje. Pegar a balança da nossa vida e ser honesto. A minha vida é coerente com a palavra, com o que a palavra me chama a viver? Não é uma pergunta para nos condenar, irmãos. É uma pergunta para nos libertar de nós mesmos. Certo pregador disse: a prova de que somos salvos não é a nossa profissão de fé, mas o nosso progresso na fé. O Deus que começou a boa obra, meus irmãos, é fiel para completá-la. Confia, avança e não pare de conhecê-lo. Amém?